Nesse vídeo eu quero te mostrar como que você pode criar um quiz interativo em minutos e de forma gratuita. Então já estou com a ferramenta aberta aqui que a gente vai estar utilizando para criar isso. Sem enrolação, vamos começar aqui. Só para você entender, não sei se você já viu um quiz dinâmico, mas é basicamente isso aqui. Encontrei um modelo qualquer na internet. Basicamente a gente tem etapas aqui que vai segmentando o usuário e ele vai avançando aqui. Por isso que a gente chama de quiz dinâmico, né? Porque ele tem que interagir com as etapas, ele tem que ir respondendo algumas perguntas aqui e isso automaticamente vai segmentando a pessoa que entrou no seu funil. Você vai conseguir ter informações dela. E dessa forma tem muitos benefícios. Você consegue saber se você está atraindo ele de certo, quem são as pessoas que compram de você e se você está fazendo tudo corretamente. Então tem várias etapas aqui, foi só um modelo para te mostrar. Como que a gente faz a criação então desse quiz dinâmico de forma gratuita e em poucos minutos? Então você pode estar acessando essa ferramenta aqui da Xfunnels, o link vai estar abaixo desse vídeo. Você vai clicar aqui em criar o seu primeiro funil. Primeiro você precisa fazer um cadastro na ferramenta, tá? Depois você vai ter acesso a essa parte de dashboard aqui e você pode clicar em criar o seu primeiro funil. Aqui na ferramenta você precisa preencher algumas coisas iniciais, então você pode colocar aqui o nome do projeto, pode colocar o título da página aqui, e aqui no Slug você vai colocar qual que é o domínio que você quer usar. Você pode estar utilizando o domínio da ferramenta ou você pode adicionar um domínio próprio aqui. Então se você quiser adicionar o seu domínio, você insere ele aqui, só lembra depois de fazer as configurações aqui de apontamento, se você está utilizando um subdomínio ou se você está direcionando o teu domínio inteiro. Tem tutoriais da ferramenta que você pode estar vendo como que configura isso aqui. Mas vamos utilizar o domínio da ferramenta mesmo. Vou colocar aqui um nome. Então coloquei o nome de teste aqui, só para a gente testar isso. Aqui você pode colocar o URL do teu checkout para onde a pessoa vai fazer a compra, se você quiser. Ou você pode inserir direto nos botões depois. Aqui você pode definir o design, qual que é a fonte que você quer utilizar, a cor de fundo aqui que vai ficar, cor da barra de progresso, então vou deixar ela um azul aqui. Aqui a largura da página eu vou deixar assim, e aqui você pode colocar o pixel do Facebook se você quiser traquear aí as atividades no teu quiz. Então aqui a gente clicou em salvar, vai ter essa parte de configurações. A gente vai vir aqui em adicionar etapas, então a gente pode adicionar várias etapas aqui, e em cada etapa a gente pode personalizar da forma que a gente quiser, para ir segmentando e guiando o público até o momento de compra. Então como essa aqui é a nossa primeira etapa, que é a primeira etapa que o lead vai ter acesso depois que ele clicar no teu anúncio, quando ele for para a tua página, é interessante que seja uma etapa que segmente e chame atenção, faça ele ter um interesse em continuar. Então, muitas vezes o que você vai fazer nessa etapa aqui é adicionar, por exemplo, um texto, adicionar uma imagem e adicionar um botão. Isso aqui é um exemplo, tá, de como você pode estar fazendo. Aqui então você vai ter que adicionar uma headline chamativa. A gente pode colocar, por exemplo, o plano prático para perder peso em 7 dias sem sair de casa. Olha que interessante. Então, esse aqui pode ser um exemplo aqui, aqui a gente pode configurar e por aí vai. Então, você pode personalizar isso aqui da forma que você achar melhor. Ficou bem feio isso aqui, mas vamos fazer só algumas alterações. Então, aqui você pode adicionar uma imagem também. Ó, encontrei essa imagem aqui no Google, posso copiar o endereço dela, aí eu venho aqui, carrego essa imagem e seleciono. Então aqui eu posso adicionar uma imagem também, e aqui um botão, escrever aqui continuar. E esse botão eu posso dizer que ele vai para a próxima etapa, por exemplo. Posso adicionar aqui uma animação e a gente pode mandar a pessoa, depois que ela clicar aqui, para a próxima etapa. Nessa segunda etapa, a gente pode fazer uma segmentação, por exemplo, para entender se o público que está entrando aqui, quais são as características dele. Então, a gente sempre começa adicionando um texto aqui, e a gente pode usar essa parte aqui de opções. Aqui nas opções, a gente pode, por exemplo, tentar entender se a pessoa que está entrando aqui é um homem ou uma mulher. Um exemplo do que a gente pode fazer. Aqui tem a parte de cores, que a gente pode escolher qual que é a cor que a gente quer aqui, ó. Vou deixar esse branco mesmo. E aqui, para ficar ainda mais intuitivo, né, para ficar mais bonito, eu vou colocar uma imagem aqui também. Então, pesquisei aqui, ó, homem com fundo branco, por exemplo. Então, achei essa imagem aqui. Vou clicar aqui em copiar o endereço da imagem. A gente volta aqui, clica aqui para adicionar o URL, carrega ela e seleciona. A gente só muda aqui para duas colunas, ó. Olha que interessante que vai ficando. Então aqui a gente já tem a imagem do homem para representar, né? A gente só precisa de uma mulher agora. Então encontrei esse modelo aqui, tá com uma logo aqui, mas não tem problema não. Vamos só pra gente representar isso aqui e não perder muito tempo. Vou adicionar aqui, opa, acho que eu não copiei errado, copiei o endereço da imagem. Agora a gente adiciona aqui, carrega e pronto, ó. A gente já tem aqui, então, duas opções, se é homem ou se é mulher. A gente pode mexer no design aqui, melhorar e tudo mais. Aí a gente muda para essa opção aqui de redirecionar ou clicar, que quando a pessoa selecionar, já vai para a próxima etapa. Então a próxima etapa está configurada aqui também. E aqui nessa etapa 3, a gente vai colocar mais uma configuração. Então aqui a gente pode colocar um título também. Então
eu escrevi aqui, ó, qual que é a sua idade, escolhi uma opção abaixo, que a pessoa tem que clicar, né, para avançar. E aqui na terceira etapa, a gente pode adicionar mais um texto aqui, por exemplo, e colocar uma opção aqui também. E aqui nas opções, agora, a gente pode colocar, por exemplo, qual que é, para a pessoa definir qual que é a idade dela. Então, a gente pode colocar aqui, ó, qual a sua idade? E aí, pedindo para ela escolher uma opção abaixo, eu gosto de deixar assim, tá? É sempre bom a gente deixar os padrões de texto aqui para depois não se perder. Você pode duplicar também uma etapa para outra, que aí depois aqui você só faz a alteração aqui, né? Você não precisa configurar tudo de novo. Mas como eu já configurei aqui, tá beleza. Aqui eu errei, qual que é o seu gênero, né? E aqui então, na configuração da idade, a gente pode definir aqui de 18 a 25, aqui embaixo de 26 a 35, adiciona mais uma opção aqui, 36 a 45, 45 a 60. Um exemplo só. A gente pode colocar isso aqui em duas colunas, que ele fica um ao lado do outro assim. Pode definir uma cor também, mas eu gosto bastante desse branco aqui. E aqui basicamente fica assim, que aí a pessoa vai poder dizer qual que é a idade que ela tem antes de prosseguir. Aqui a gente coloca redirecionar ao clicar, para a pessoa ir para a próxima etapa já quando clicar no botão. E a gente pode definir uma quarta etapa aqui. E nessa quarta etapa, a gente pode colocar, por exemplo, aqui, uma tela de loading. E aqui abaixo eu vou colocar um texto. Aqui a gente pode colocar um texto como verificando seus dados, seleciona ele aqui, centraliza ele no centro, deixa ele um pouquinho maior aqui, ó, com 18. Isso aqui pode ser até em cima, assim, ó, e bem maior. Quebrar o texto aqui, e aí dessa forma fica legal. E a gente adiciona mais, essa tela de loading aqui, vai estar mandando a pessoa para a próxima etapa também. Então a gente pode mudar até o texto aqui para ver e, ou colocar, aguarde, tá? Aguarde, eu acho que fica melhor. A gente pode adicionar uma próxima etapa aqui. Essa próxima etapa pode ser já a nossa oferta de vendas. Então, por exemplo, você pode colocar aqui, parabéns, aqui está o seu resultado. Como a pessoa respondeu várias perguntas, passou por etapas. Então, na hora que você for fazer essa oferta aqui, você pode começar com algo desse tipo. Então, aqui você vai só personalizar da forma como você quiser, né? Como você achar melhor. Lógico que eu não estou ligando muito aqui para correção ortográfica nem nada, mas você pode adicionar algumas coisas aqui, pode adicionar uma imagem, por exemplo, e aí você pode adicionar uma parte aqui desse conteúdo que é bem interessante, onde você pode adicionar uma imagem aqui, listar o que a pessoa vai ter acesso, né? Então aqui você faz uma listagem do que a pessoa vai ter acesso à oferta que você está oferecendo. Você pode adicionar mais coisas aqui, tem muita coisa. Você pode adicionar esse nível aqui que é bem legal, né? Para a pessoa saber o nível que ela tá e o nível que ela vai chegar depois do produto. Então você pode representar isso muito bem com essa ferramenta aqui que a gente tem aqui dentro. Então, assim, dessa forma você vai criando a tua oferta, vai deixando visualmente atraente, né? Depois você pode definir aqui os preços e tudo mais na tela e colocar aqui a opção do botão, tá? Com o botão você pode dizer aqui nas configurações do botão se a pessoa vai para o checkout, que é exatamente o link do checkout que você pode ter inserido aqui dentro, ou você pode adicionar uma URL externa e adicionar o link do checkout aqui para fazer a compra ou para chamar no WhatsApp, depende da estratégia que você utilize. E claro, aqui a gente fez algumas etapas só, né? Tem muita coisa que você consegue fazer aqui. Você pode adicionar mais etapas, por exemplo, você pode criar etapas personalizadas para cada tipo de gênero, para cada tipo de resposta que a pessoa der. Então, por exemplo, se você quiser criar uma etapa só para homens, você consegue também, né? Você pode adicionar uma nova etapa aqui, por exemplo, vou colocar ela aqui, que essa é uma etapa dos homens. Só um exemplo aqui, tá? Funciona da mesma forma para qualquer outra etapa que você for criar. E aí você vem aqui e define, quando a pessoa clicar nessa opção aqui de homem, né? Você quer mandar ela para uma etapa específica e você pode mandar ela para essa etapa aqui de homens, que foi o que a gente criou. Então, dessa forma, você também consegue personalizar a página que a pessoa vai estar vendo depois que ela clicar. Então, com essa estratégia de quiz e funil, tem muita coisa que você consegue fazer. Eu vou trazer mais vídeos depois sobre isso. Esse é um vídeo introdutório que eu queria te mostrar de como que você constrói isso aqui. Então, excluir a etapa ali, só para a gente testar isso aqui, para você entender melhor. Então, a gente pode vir aqui em publicar, publicou isso aqui, aí a gente consegue acessar ele e já está aqui funcionando. Então, tem aqui o botão de continuar, aí a pessoa que vai poder escolher o gênero dela, né? Então, vamos dizer que a gente selecionou o homem aqui, ele já avançou. Aí a pessoa pode escolher aqui a idade, então vamos dizer que ela seleciona aqui, ó, de 26 a 35 anos, vai para essa parte de verificando, que vai redirecionar ele aí sim para a nossa oferta. Então aqui na oferta a pessoa vai poder comprar. E o que é interessante de tudo isso? Conforme a gente configurou etapas, e eu já disse para vocês, a gente consegue entender se a gente está atraindo o público certo, se a gente está segmentando corretamente. Que a gente pode vir aqui em Analytics, e aqui você tem muita informação sobre todas as etapas, sobre todo o teu funil. Então aqui você consegue ver, aqui em etapas, né, as etapas do teu funil, qual que está sendo o número de visualizações, cliques, e aqui você
você tem suas estatísticas de taxa de retenção. Aqui em interações, você consegue ver quais são os botões que as pessoas estão clicando. Então a gente teve um usuário só até agora, clicou no botão aqui de homem e de 26 a 35. Então aqui você consegue ter um overview rápido já de qual que está sendo a segmentação dos usuários que estão acessando o teu funil. Isso é muito bom para você otimizar campanhas depois, para você tomar decisões. Aqui na parte de usuários, você consegue ver individualmente cada usuário que entrou no teu funil de vendas. Então aqui você tem as informações dele, de o que ele clicou e onde ele clicou e se ele foi para o checkout. Se você tem o teu link de checkout, se você tem mais de um link de checkout, você vai conseguir ver exatamente para qual link ele está indo depois que ele clicar. Então aqui na Xonius é muito interessante porque você tem um controle muito grande de dados e informações. Aqui tem essa parte de entradas e inputs, que é para se você definir algum input aqui no teu funil. Então pode ser que aqui na etapa 2, por exemplo, você defina um input aqui para a pessoa definir qual que é o nome dela. Então a gente pode colocar aqui, ó, digite seu nome, e aí se a gente for fazer isso, a gente precisa colocar um botão também. Então a gente bota um botão aqui escrito continuar, e a gente precisa mudar isso aqui, que ele não pode redirecionar ao clicar, né? Senão quando clicar aqui não consegue selecionar aqui dentro a informação. A não ser que a gente deixe, por exemplo, ele abaixo, ele vai ser um botão que redireciona ao clicar, mas aqui vai ser obrigatório também. Dessa forma a gente consegue fazer, funciona bem. Então como esse campo é obrigatório, aí sim ele só vai redirecionar depois que a pessoa preencher essa informação. Então vamos publicar aqui, e aí você vai conseguir ver isso aqui funcionando. Então a pessoa digita o nome aqui, por exemplo, vou digitar Rafael, vou clicar aqui em homem, e aí sim ele conseguiu avançar. Você pode utilizar essa informação do nome também, tô dando várias dicas aqui para você deixar o teu funil ainda mais personalizado. Então aqui na idade, por exemplo, como aqui a gente solicitou o nome, a gente pode ou pegar esse ID aqui, mas por exemplo, a gente poderia colocar name aqui. Vou deixar name. E aqui no input 3, a gente vai chamar esse name dentro dessas chaves aqui, ó. Que aí a gente vai conseguir mostrar o nome da pessoa na tela. Vamos publicar aqui e testar. Então, dessa forma aqui, ela vai ter a primeira etapa. Aqui ela digitou o nome dela. Clica aqui em continuar. Aí tá aqui em cima, ó. Então, Rafael, qual que é a sua idade? Então, dessa forma a gente consegue deixar com informações também na tela. Se a gente quiser chamar informações na tela, a gente só precisa ter um input. E aqui no ID dele, a gente chama ele em qualquer campo de texto dessa forma aqui depois. Então, com isso você consegue criar um quiz dinâmico, você consegue ter informações do teu quiz, você consegue segmentar e guiar o teu público até o momento de compra. Então, se você quiser testar a ferramenta, acesse o link que tá abaixo desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, falou e fui!